Bem-vindos! Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito comum no dia a dia chamado dor no ciático. Eu me chamo Franklin Reis, sou médico neurocirurgião e especialista em dores crônicas. Apesar de muitos pacientes entrarem no consultório queixando que estão com o ciático, na verdade o ciático é um nervo que todos nós possuímos. Esse nervo ele é formado pelas raízes mais inferiores da região lombar e as raízes mais superiores da região sacral. Essas raízes saem da localização onde se encontram e se unem para formar um nervo espesso e muito comprido, percorrendo todo o membro inferior, chamado nervo ciático. O trajeto do nervo ciático ele é totalmente posterior no membro inferior, então ele se forma na região lombo-sacra e ele desce pelo membro inferior pela parte posterior. Quando chega no joelho, ele se ramifica e os seus ramos chegam até a parte do pé. Sabendo do trajeto do nervo, fica bem tranquilo entendermos a localização da dor. A localização da dor, então, ela pega todo o segmento do membro inferior, podendo começar ou na região lombar ou na região do glúteo. Com relação a causas de ciatalgia, que é o termo correto para dor do ciático, nós temos duas principais. Lembrando que podemos ter inúmeras outras, mas as duas mais comuns são a questão de uma alteração no disco intervertebral, que nós chamamos de hérnia de disco, onde o conteúdo do disco ele pode extravasar da sua localização comum e ir comprimir alguma daquelas raízes que falamos anteriormente que formam o nervo ciático, consequentemente gerando dor em todo o trajeto, ou então através da compressão de um músculo que ele se origina na região do sacro, indo até a parte ali da cabeça do fêmur, numa região que a gente chama de trocânter maior. Esse músculo é chamado piriforme e ele também pode estar envolvido na formação da dor do ciático pela compressão do nervo quando passa anteriormente ao músculo. É como se ele fizesse uma espécie de compressão. Dentre as duas causas mais comuns, a mais comum realmente é a hérnia de disco. Então aqui a gente mostra, numa mesma imagem, os pontos diferentes de compressão do nervo ciático ou de suas raízes, gerando a ciatalgia. Na hérnia de disco, essa compressão vai ser feita na origem, na emergência dos nervos, antes mesmo de se formar o próprio nervo ciático. Já na questão do piriforme, da síndrome do piriforme, essa compressão ela acontece justamente quando o nervo já está formado, já houve a união das raízes e o nervo passa anteriormente ao músculo, como vimos na imagem anterior, sofrendo uma compressão justamente nesse ponto. Com relação ao diagnóstico, é lógico que um exame clínico é muito importante, uma história contada bem detalhada, mas se faz necessário algumas manobras específicas que o seu médico irá realizar e também a questão de um exame de imagem para poder justamente descartar que não seja nenhum outro tipo de problema comprimindo uma raiz, como por exemplo um caso de um tumor, e para confirmar se há presença ou não de algum fragmento de disco comprimindo as raízes que formam o nervo ciático. Com relação ao tratamento, é fundamental lembrarmos que o tratamento ideal é o tratamento interdisciplinar, com a participação especialmente da fisioterapia, da questão da parte da psicologia e também o educador físico, todas num contexto unidos para poder levar o que há de melhor para o paciente. Em alguns casos que falham um tratamento conservador através de medicamentos, através da união dessas disciplinas, nós podemos tentar a questão de bloqueios e, em raros casos, a questão da cirurgia. Para poder indicar algum tipo de procedimento, somente fazemos quando há uma refratariedade, quando há uma não resposta a esses tratamentos iniciais. E também quando o paciente apresenta algumas características bem peculiares, como por exemplo, a perda de força, tendo cuidado para não confundirmos perda de força com limitação do movimento devido à dor. Quando o paciente também apresenta a perda do controle do esfíncter urinário, quando ele começa a perder urina de uma maneira que seja involuntária, ou quando o paciente também apresenta uma anestesia na região perineal, na região entre ou a vagina ou o testículo e o ânus. Essas são condições que requerem procedimento cirúrgico de urgência. Aqui uma imagem para poder mostrar os bloqueios são feitos através
de alguns aparelhos que guiam todo o procedimento, como o fluoroscópio ou o ultrassom, e também existe a possibilidade de fazer a microdissectomia através do microscópio, onde, através de uma visão bem ampliada devido ao uso do microscópio, conseguimos enxergar onde está a questão da compressão e retirá-la de uma maneira mínima possível. Muito obrigado, gostaria de convidá-los a participar dos próximos vídeos.